E aí, galera de Viçosa, que é o Matheus que tá falando. Eu tô muito empolgado para estar compartilhando a palavra hoje aqui com vocês. Eu tô aqui em São Paulo, eu me chamo Matheus, eu sou da igreja Paz Church, aqui na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Vou me apresentar aqui rapidinho. Eu morei no Japão por quase 4 anos, eu voltei em 2018, eu tenho 24 anos hoje e eu amo muito vocês. E eu quero mandar um abraço aqui especial pro Francis, pastor Francis. Amo muito sua vida, viu, meu amigo? Foi muito bom encontrar vocês lá em BH, na Conferência do Clamor. E eu estou empolgado em compartilhar uma breve mensagem aqui com vocês do meu coração, que eu creio que é do coração de Deus. Amém? Quero orar aqui antes da gente estar começando. Jesus, eu oro que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre nós. Eu oro que o Senhor possa fazer algo novo nas nossas vidas, Jesus. Oro que agora nesse momento o Senhor possa tocar o coração de cada um que está assistindo essa ministração, Jesus. Com a Tua glória que não possa ser, Pai, sobre mim, mas sobre o Senhor sendo exaltado aqui. Nos leva de volta ao primeiro amor, Jesus. Amém. Eu quero estar falando hoje aqui com vocês sobre amar Jesus. E eu creio que ao falar, corações vão queimar. Eu creio que Jesus ele vai colocar um fogo no seu coração agora, enquanto eu estiver falando. E eu quero ler o versículo chave aqui com vocês. E o versículo chave é Apocalipse 2, que é a carta de Jesus. Pensa que Jesus, com toda a sua glória, ele escreve a carta a uma igreja. Eu queria que você imaginasse, pense agora se você é essa igreja que está recebendo essa carta. Aqui em Apocalipse 1, fala de toda a glória de Jesus. João ele cai como morto a ver Jesus em toda a sua beleza, em toda a sua majestade. E aí Jesus em toda essa majestade, ele escreve carta às igrejas. Imagina você recebendo essa carta do próprio Jesus. E olha o que Jesus fala aqui para a igreja de Éfeso. Fala assim, várias coisas boas dela, e agora no versículo 3, você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Agora o versículo 4 fala, eu tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Uau, quando eu leio isso eu fico chocado, porque era uma igreja que fazia muita coisa certa. E talvez eles achavam que estavam bombando. Só que Jesus fala, contra você eu tenho, porém você abandonou o primeiro amor. Ai de mim, eu fazer tudo certinho para Jesus e eu ter abandonado o primeiro amor. E olha o que Jesus fala aqui para essa igreja. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Sabe, a igreja de Éfeso é uma igreja que, na minha opinião, é a igreja que viveu o maior avivamento no Novo Testamento. Aqui em Atos fala da igreja de Éfeso. Existiam alguns homens que se converteram naquele lugar. E os discípulos, Paulo, na verdade, ele chega nessa cidade de Éfeso. E a primeira pergunta que Paulo ele faz para os cristãos lá em Éfeso é: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E olha a resposta deles, eles falam: nós nem sabíamos que existia um Espírito Santo. Aí então, qual batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Então eles foram batizados no nome de Jesus e aí eles foram batizados no Espírito Santo. E lá em Éfeso, que os lenços de Paulo curavam. É lá em Éfeso que eles trouxeram livros de magia negra. E eles não queimavam livro de magia negra lá na casa, no quintal da vizinha. Não, eles queimavam lá em praça pública. Sabe, um grande avivamento aconteceu em Éfeso. Um grande avivamento. Talvez o maior avivamento do Novo Testamento aconteceu nessa cidade chamada Éfeso. Só que quando o Senhor vai escrever a carta para a igreja de Éfeso, fala: vocês perderam o primeiro amor.
Lembra de onde vocês caíram, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Sabe, se a igreja que viveu um grande avivamento perdeu o primeiro amor por Jesus, quanto mais eu e você. E gente, Deus me livre ser uma noiva, ser uma igreja sem amor por Jesus. Deus me livre fazer tudo certinho, fazer célula, fazer culto, fazer culto ao vivo, fazer festa, fazer tudo lindo e perder o primeiro amor. Deus me livre. Deus me livre. E olha o que Jesus ele fala assim: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. E aqui em Apocalipse 1, você vê que o candelabro é onde Jesus estava andando, entre os candelabros. E se eles não se arrependessem, Jesus ia tirar o candelabro de lugar. Misericórdia. Misericórdia. Então Jesus ele chama essa igreja ao arrependimento. É tempo de chorar. É tempo de se arrepender. É tempo de olhar para a sua vida e falar: mano, será que eu não estou amando mais Jesus como eu devia? Sabe, uma coisa que Jesus ele ministrou comigo nesse tempo de quarentena é que lá em Salmos 97 fala: aqueles que amam o Senhor odeiem o mal. Sabe, muitas vezes a gente quer amar a Deus e a gente não odeia o que Deus odeia. Sabe, Jesus ele ministra tanto comigo a esse respeito. Muitas vezes a gente relativiza o pecado. Uma ilustração que tem vindo ao meu coração, que eu creio que exemplifica isso, imagina se você tem uma filha de, 5 anos de idade, e sua filha é sequestrada, e durante uma semana a sua filha ela é torturada, ela é abusada. Imagina você consegue resgatar a sua filha, e você olha na cara do sequestrador, e você fala: não gostei muito do que você fez, foi muito feio. Faz sentido um negócio desse? Você vai ficar revoltado com o cara, pelo que ele fez com a sua filha. Não faz sentido você tratar ele desse jeito assim. Agora, a gente faz muitas vezes a gente faz isso com Jesus, porque o nosso pecado foi o que levou Jesus para a cruz. E quando a gente olha para o pecado, a gente fala: não gosto muito. Quando a gente não odeia o pecado, a gente está passando uma mensagem para Deus: Deus, eu não amo tanto o Senhor. Se nós vamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos odiar o que Deus odeia. Primeiro amor tem tudo a ver com entrega. Jesus, ele um dia estava passando, ele vê Pedro pescando, e ele fala: Pedro, vem e siga-me. A Bíblia faz questão de dizer: deixando tudo, o seguiram. Os discípulos, eles deixando tudo, o seguiram. Primeiro amor, primeiras obras, tem a ver com uma entrega radical. E é interessante que Jesus ele não fala para os discípulos: venham e sigam-me que eu vou te dar prosperidade, que eu vou te dar fama. Não, Jesus não promete nada, ele fala: venham e sigam-me. Sabe, muito pelo contrário, Jesus ele fala que a gente, por ser discípulo dele, nós vamos ser insultados, nós vamos ser perseguidos. Fala: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Muito pelo contrário. Sabe, a única garantia que nós temos ao seguir Jesus é que ele vai estar lá. E que garantia é essa, meu amigo? Que garantia é essa? Esse é o primeiro amor. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre se apaixonar por esse Jesus maravilhoso. Sabe, largue tudo e que possa ser, que a igreja possa ser sobre Jesus. Sabe, mano, avivamento, você pode resumir avivamento em 2 palavras: Jesus Cristo. Avivamento é Jesus vindo. Eu quero Jesus, que se levante a geração mais cristocêntrica que já se viu na história. Sabe, uma geração que é tudo sobre Cristo. Porque João Batista foi considerado o maior nascido de mulher? Por quê?
Porque ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Porque ele aponta para Jesus. Porque a vida de João Batista não é sobre ele mesmo, mas é sobre Jesus. Sabe, eu quero ser uma pessoa que é tudo sobre Jesus. Que não é sobre eu ser grande. Que não é sobre eu ser grandemente usado. Sabe, a glória de João Batista foi apontar a Jesus. Ele fala, o amigo do noivo se alegra ao ouvir a voz do noivo. Sabe, a minha alegria está em ouvir a voz de Jesus. Não está em eu ser reconhecido. Minha alegria está em ver o noivo se casar com a noiva. As palavras de Jesus, as palavras desse homem chamado Cristo são cativantes, são palavras de vida eterna. Eu amo que os homens em Emaús, eles falam quando eles encontram Jesus. Jesus ele começa a falar o coração deles. E quando Jesus vai embora, um fala pro outro, não queimava o nosso coração quando nós ouvíamos ele falar. Sabe, você quer ouvir uma pregação legal? Você quer algo poderoso? Você está com sede de algo novo? Leia as palavras desse homem chamado Cristo. São palavras de vida eterna. Ele é o centro, não existe ninguém igual a Jesus. E quando nós encontramos esse Jesus, todo medo vai embora. Sabe, quando nós encontramos esse Jesus, a gente percebe que não é sobre a gente, mas que é sobre Ele. Sabe, nos céus agora não existe coisa mais interessante para fazer do que estar diante do trono. Todo o céu está parado e eles estão falando, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sabe, eles não estão lá no céu procurando o que fazer. Eles não estão lá no céu numa rede descansando, não. Os céus estão diante do trono e não tem nada mais importante no céu para fazer, nada mais atraente do que olhar para Jesus, do que olhar para o Pai. E eles não se cansam. Sabe, os seres viventes estão falando santo, santo, santo. Enquanto os anciãos, eles pegam as coroas deles e eles lançam aos pés do Senhor. E vai de novo e de novo. Ele é santo e há um convite à terra a se juntar com os céus. Sabe, Jesus ele revela o coração do Pai. Ele fala assim, o Pai procura por adoradores. Sabe, o Pai, ele não está à procura de grandes ministros, não está à procura de influencers. O Pai está à procura de pessoas que entendem o que está acontecendo no céu e falam, eu quero fazer parte disso. Eu quero cantar santo. Sabe, Jesus, voltar ao primeiro amor tem a ver com se tornar casa de oração. Sabe, um dia Jesus ele entra no templo e ele vê lá no templo pessoas vendendo bois, pessoas vendendo pombas. Por que eles estavam vendendo lá? Eles perderam completamente a essência. Eles não estavam tendo nem o trabalho de pegar o boi deles mesmos. Eles já estavam comprando lá na porta do templo. Ó, me dá isso aqui. Aí já sacrificava lá mesmo. Jesus vê aquilo, ele fica... Sabe, ele é tomado pelo zelo da casa do Senhor. Jesus, ele é tomado por um zelo, mano. Porque o Senhor, o desejo do Pai sempre foi ter uma casa. Sabe, Ele manda construir o templo. Porque ele sempre foi. E tudo que aconteceu lá no passado, lá no Velho Testamento, é sombra do que estava por vir. E aí Jesus, ele pega um chicote, ele derruba as mesas, ele sai batendo lá. E ele fala, minha casa será chamada casa de oração.
Sabe, para de inventar moda. Se torna casa de oração, mano. Que sua casa de oração possa ser sobre Jesus. E que você possa ser o sacrifício. Sabe, na casa de oração de Jesus, nós somos o sacrifício. Jesus, ele moldou como que seria a casa de oração dele. Jesus, ele moldou como seriam os adoradores do Pai. Como ele moldou. Por exemplo, um dia ele estava olhando quem entregava oferta no templo. E aí ele viu uma viúva entregando 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha. Aí ele mostrou para os discípulos, olha, é isso. Um dia Jesus estava na casa de um fariseu. E aí, pensa, gente, eu queria que vocês imaginassem aqui comigo. Jesus na casa desse grande líder da nação. Os fariseus, eles eram líderes da nação. E Jesus, ele está sentado comendo na casa desse fariseu. E não lavaram o pé de Jesus. Eles não reconheceram quem Jesus era. Normalmente lavavam os pés das pessoas antes da refeição. Não lavaram os pés de Jesus. Jesus não foi reconhecido naquele lugar. Só que aí, de repente, se ouve um barulho. O que é isso? O que é isso? É uma mulher pecadora entrando na casa. Sabe, uma mulher que eu creio que era uma mulher pecadora. Alguns dizem que era a Maria Madalena, que foi liberta de 7 espíritos imundos. Sabe, essa mulher, ela entra na casa, ela começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas e enxugar com os cabelos. Pensa a cena, ela estava nem aí para nada. Que Jesus levante as Marias Madalenas. Jesus, ele moldou a casa de oração dele. Tem a mulher de Betânia, lá em João 14, Marcos 14. Ela quebra um perfume em Jesus. E todo mundo começa a criticar. Nossa, que perfume caro. Até os próprios discípulos. E aí Jesus fala, onde quer que o evangelho for pregado, isso vai ser contado. Jesus moldando como deveria ser sua casa de oração. Sabe, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Só que um dia Davi entrou na frente da nação inteira, dançando. Ele foi criticado, desprezado pela própria esposa, mas ele entendeu o que movia o coração do Senhor. E até Deus, ele fala que ele ia reconstruir o tabernáculo de Davi, que Davi era homem segundo o coração dele. Davi foi desprezado. Sabe, se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer ser o adorador que Deus procura, vão te desprezar. Mas o que importa é o que Ele vai achar de você. E eu te falo, meu amigo, você tem uma vida só. Ame o Senhor, seja extravagante, dance mesmo, grite. Sabe, não assista esse culto de maneira normal, por favor. Você só tem uma vida, cara. Entrega tudo. Eu decidi entregar tudo que eu tenho para Jesus. Eu quero terminar compartilhando algo aqui com vocês. Gente, eu tô falando aqui, eu nem sei quanto tempo eu falei. Tô aqui bem caseiro o vídeo, mas eu creio que Jesus vai tocar a vida de vocês. Eu quero contar algo aqui para vocês antes de terminar. Jesus, ele no começo do ministério dele, ele vai ser batizado por João Batista. E aí os céus se abrem. E aí se ouve uma voz. E a voz dizia: esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Jesus, ele recebe o amor do Pai. Primeira coisa que acontece, Jesus, ele recebe o amor do Pai. Sabe, a Bíblia fala que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E eu quero dizer aqui, Jesus, ele te amou quando ele morreu na cruz por você.
Então receba o amor de Jesus, receba o amor do Pai. 1 João 3,16 fala, nisso nós conhecemos o amor. Deus se entregou por nós. Então você conhece o amor de Deus. O amor de Deus, você conhece numa coisa, Jesus ele morreu por você. E ai de nós se nós pararmos de queimar com essa notícia. E Jesus então ele recebe o amor do Pai. E aqui em João 14 diz o seguinte, versículo 31, aqui é Jesus falando, ele falando, no entanto eu faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O que motivava o coração de Jesus depois de ter recebido o amor do Pai é que todos soubessem que ele amava o Pai. Sabe, um dia eu recebi o amor do Pai no meu coração. Eu comecei a queimar com a notícia da cruz. E na verdade eu quero estar queimando hoje com a notícia que Jesus morreu por mim, mais no dia que eu ouvi pela primeira vez. Ai de mim, sabe? Ai de nós se essa notícia começar a esfriar no nosso coração. Jesus morreu por você, mano. Receba amor nisso. Eu lembro que eu comecei a ser impactado por isso. E eu comecei a querer que todos soubessem que eu amava Jesus. Eu lembro meu primeiro dia na faculdade, primeiro dia de aula. Eu fui na frente da sala de aula e eu falei, ei galera, eu quero dizer, tremendo de medo. Mas eu falei pra todo mundo, ei todo mundo, eu quero dizer que Jesus ama vocês. E eu quero orar por vocês. Orei por todo mundo na faculdade. Sabe, passou-se um tempo, eu comecei, por causa do meu posicionamento, eu levantava a mão mesmo, discutia com o professor, com respeito, mas falava. Comecei a sofrer perseguição na escola, a gente vendo falar, ei, para de fazer isso. Eu lembro um dia uma menina levantou a mão e falou assim, eu quero dizer aqui que o Mateus ele é intolerante religioso. Por que ela me chamou de intolerante religioso? Gente, porque eu prego que Jesus é o único caminho. Que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas é um só. Sabe, eu quero que todos saibam que eu amo o Pai. Mas eu lembro que eu comecei uma célula naquela escola. Um dia eu cheguei pro professor, falei, professor, eu quero dar um anúncio aqui pra sala. O professor falou, pois não, todo mundo achou que ia dar um anúncio de um estágio, sei lá, de um trabalho, de alguma coisa da escola. Só que eu falei, gente, a gente vai começar uma célula aqui nessa escola. Gente, fui tremendo de medo, só que eu fui muito amado por Deus. Então, quem é muito amado, gente, quem é muito perdoado, muito ama e tá nem aí, tá nem aí, tá nem aí porque os outros vão pensar. Sabe, eu comecei essa célula na escola, primeiro dia da célula, dentro da faculdade, vieram 15 pessoas. A gente começou a ver Jesus incendiar corações. Sabe que a gente começou a ver pessoas se levantando apaixonadas por Jesus dentro de uma escola, mano. Dentro de uma faculdade onde o diabo fez a festa por anos. Sabe, eu lembro um dos dias, nas nossas reuniões, uma menina chegou na célula com uma tala. E no final da célula, a tala estava de um lado, a menina curada do outro lado. Sabe, eu lembro um dia eu andando no corredor da faculdade e eu vi uma turma lá de umas 13 pessoas e eu abordei eles para ministrar de Jesus. E eu falei, ei, tem algum enfermo aqui? Uma menina falou, tem problema no meu joelho. Eu falei, deixa eu orar por você. Eu orei para essa menina, ela começou a mexer o joelho e falar que o joelho dela não estava mais a mesma coisa. Sabe, todos começaram a saber, aquele ali ama o Senhor, aquele ali é doido por Jesus. Às vezes vão te zoar, às vezes vão te falar, você é careta, você, sabe, mas que todos saibam que eu amo Jesus. E se tiver que vir perseguição, que venha. Paulo ele fala para Timóteo, todos aqueles que querem viver uma vida devota a Deus sofrerão perseguições. Sabe, eu quero ser discípulo de Jesus. Se Jesus sofreu perseguição, eu quero andar nos mesmos passos que ele andou. Se ele foi chamado de Beelzebu, que eu seja chamado também. Sabe, mano,
Eu quero voltar ao primeiro amor, que nessa quarentena Jesus ele levante uma geração completamente perdida de amor por Ele, que agora nesse momento você seja apaixonado por Jesus, sabe, que se levantem aqueles que vão morrer por Jesus, os mártires, que se levantem. E sabe, quem é apaixonado por Jesus, o maior anseio é se casar com Jesus, é se casar com Jesus, e prepara o caminho para o Senhor através da oração e da pregação do Evangelho. E clama Maranata. Maranata, Jesus. Maranata, Jesus. Jesus, incendeia corações agora. Incendeia corações agora. Galera, eu quero orar aqui por vocês e eu creio que Jesus ele vai acender uma chama de amor por Ele nos nossos corações agora. Sabe, quem ama Jesus quer ver Jesus voltar, mano. Quem ama Jesus não quer, sabe, ter um sucesso aqui nessa terra, mas quem ama Jesus, o sucesso dele é se casar com Jesus, sabe? Eu quero que Jesus volte, então eu vou pregar o Evangelho. A Bíblia fala que antes que Jesus voltar aqui, o Evangelho do Reino seria pregado como testemunha, Mateus 24, a todas as nações, aí viria o fim. Então quem ama Jesus quer se casar com Ele, e porque quer se casar com Ele, prega o Evangelho, porque essa é a condição para o fim. Então, eu creio que Jesus está levantando uma geração que não vai ficar, sabe, fascinada com as coisas dessa terra. O meu sonho é ser médico. Mano, beleza, é legal, mas que o seu maior sonho seja ver Jesus voltar, mano. E por isso você vai pregar o Evangelho, você vai cumprir a grande comissão. Sabe, eu não quero, meu amigo, eu não quero ficar que demore mais 1000 anos para Jesus voltar. Eu não quero ser uma igreja que tá de boa se demorar mais 1000 anos para Jesus voltar. Eu quero ser uma igreja que quer ver a volta de Cristo na terra. Sabe, Jesus ele fala assim, quero terminar compartilhando isso. Jesus ele fala que ele ainda não voltou. Pedro ele fala que o Senhor ele ainda não voltou, ele não retarda a sua volta, porque ele deseja que todos se salvem e os homens cheguem a arrependimento. Então, se Jesus ele espera que tenha arrependimento na terra, que mais pessoas se salvem para ele voltar, por que a gente não decide apressar a volta do Senhor pregando o Evangelho? Pedro ele fala esperando e apressando a volta de Cristo. Sabe, o diabo ele sabe que quando o Evangelho for pregado como testemunha em todas as nações, vai vir fim. Então Satanás ele quer prorrogar quanto mais o fim, para ele melhor. Então qual que é a estratégia dele? Muitas vezes distrair a igreja com coisa legal, com coisa boa, mas que não é a grande comissão. Mas que os apaixonados por Jesus se levantem para pregar o Evangelho. Aleluia, vamos lá. Tenha um foco, queira ver Jesus voltar, queira ver Jesus descendo. Rocorobochoias. Deixa eu orar aqui por você, para a gente estar terminando. Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora, eu oro que possa ser gerado um fogo, Pai, fogo de paixão no coração de cada um. Jesus, nos livre de nos distrairmos, Jesus, nos livre de vivermos para os nossos próprios sonhos. Jesus, que possa ser gerado no nosso coração uma paixão, um desespero, uma fome pelo Senhor. Que nós possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Jesus, eu quebro agora toda a passividade. Eu declaro se levantando um Viçosa, uma geração perdidamente apaixonada por Jesus, uma geração que queima por Ele. No nome de Jesus,
Eu oro pelo fogo em corações agora. Jesus, levanta uma geração apaixonada pelo Senhor, Pai. Levanta, Jesus, uma geração que clama por Ti. No nome de Jesus, que se levante. Se tem algum enfermo assistindo agora, eu sinto sobre alguém de cadeira de roda, seja curado agora no nome de Jesus. Levanta e anda. Alguém com problema no ouvido, seja curado. Qualquer enfermo, eu declaro cura agora no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, assistindo esse vídeo, eu quero te convidar a você orar agora, a você falar: Jesus, eu te entrego a minha vida, com as suas próprias palavras. Falar: Jesus, eu quero te seguir. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. E receba o Espírito agora. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém. Tamo junto, galera.